Então, amados, é um prazer estar aqui, né? É com temor e tremor, não é isso? Porque é uma grande responsabilidade. Mas da mesma forma como é uma grande responsabilidade, é um grande prazer falar a palavra do Senhor. Amém? Então, eu queria agradecer primeiramente ao Senhor e depois a Dani e ao pastor Janderson pelas oportunidades. Amém? Nunca despreze uma oportunidade. Amém? Por pequena que ela seja, por menor que ela seja, quando Deus abrir a porta para você, agarre. Amém? Nunca despreze os pequenos começos. Aleluia. Amados, quando eu estava orando e perguntando ao Senhor o que é que Ele queria trazer para nós nesta noite, subiu muito forte ao meu coração. Aquele versículo que Jesus diz, eu sou a videira. E eu disse, Senhor, e eu comecei a estudar sobre isso. Então, deixa seu coração, você que está aí no online e você que está aqui presencial, o coração como uma terra fértil, aquela terra que a palavra vai cair e vai germinar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, eu queria que os irmãos abrissem em João 15. Amém? Hoje é uma noite que o Senhor deseja nos alcançar com a palavra. Limpar tudo aquilo que precisa ser limpo. Podar aquilo que precisa ser podado. Não é verdade? Porque nós não estamos perfeitos ainda. E nós precisamos ser podados pelo nosso Pai a cada dia. Podar as arestas. Aquilo que não está tão bom na nossa vida. Amém? Então vamos lá. João 15, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto? Aleluia. Deixa teu coração aberto para o Senhor trabalhar. Amém? Aleluia. Só um momentinho, estou abrindo. João 15. A partir do 1, tá? Diz assim, isso é Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Em algumas outras versões diz o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Amados, é forte essa palavra, né? Quando ele diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. É forte, né? Mas muitas vezes, existe um versículo que os discípulos, Jesus ele estava falando para os discípulos, e aí os discípulos dizem assim, duro é esse discurso, quem o pode suportar? Então, nem sempre Jesus falava palavras que iriam, vamos dizer assim, alisar, né? Ia ser agradável. Muitas vezes Jesus falou palavras duras, mas que foram necessárias. Duras ao nosso ver, né? Mas ao ver de Deus é salvação e livramento. Amém? A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Quantos sabem que a gente é amado do Senhor? Amém? E Deus não quer que a gente erre o caminho. Por isso que muitas vezes ele precisa puxar a gente para perto. Amém? Para que a gente não erre o caminho. Não se desvie do caminho. Amém? Então, diz aí continuando no 3. Nós, já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Diga assim, o fruto, se não estiver na videira, não pode produzir fruto. Então, o ramo, que somos nós, precisa estar ligado na videira. Amém? Um ramo fora da videira, ele seca e morre. Ele não tem vida. A vida dele está ligada à videira. E a videira é Jesus. E aqui, Jesus diz que o pai é o agricultor, ou lavrador, no caso aqui dessa versão. É aquele que poda, é aquele que
coloca água, né? Que aduba. Nosso Pai faz isso. E Jesus é a videira, ao qual nós estamos ligados. E nós só temos vida se estivermos ligados nele. Vida espiritual. E uma vida boa natural. Amém? E aí o 6 diz assim. Sim, o 5 diz assim. Sim, eu sou a videira. Vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Diga assim, muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim, essa versão diz, é jogado fora. É forte, né? É forte. Mas aguenta aí, tá bom? Como um ramo imprestável e seca. O ramo natural, vamos olhar para uma árvore. Ela tem uns ramos. Se você tirar o ramo da árvore, não vai passar muito tempo, não. Ela vai secar e morrer. Não é isso? Ela tem vida, ela é verdinha. Por quê? Porque ela está ligada na videira. Então, nós só estaremos bem espiritualmente. Nós só teremos vida, de fato, se nós estivermos ligados nele. Amém? Então, vamos pular para o 6, né? Não podemos esquecer. Quem não permanece em mim, eu já li, é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Quando você tira um ramo de uma árvore que ela seca e morre, ela serve só para quê? Vai para uma fogueira, né? Não é verdade? Então, amados, vamos para o 8. Pula para o 8, tá? Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E o 16, ele diz assim: vocês não me escolheram. Diga, eu não escolhi Jesus. Ele me escolheu primeiro. Amém? Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento. Amém? Até o 16. Então, amados, quando o Senhor tratou isso no meu coração, Ele queria que a gente meditasse um pouco sobre Ele ser a videira da nossa vida. E eu coloquei algumas informações sobre a videira. A videira, ela é uma planta cujo fruto produzido é a uva. A videira é aquele pé de uva que a gente conhece. Que o fruto que ela produz é a uva. E, por sua vez, do suco dessa uva se produz o vinho. Que naquela época, desde o Velho Testamento, era muito usado como uma bebida. Mas não é a bebida que nós conhecemos hoje, uma alcoólica, né? Era o suco da uva puro. Não havia um teor de bebida alcoólica nele, entendeu? Então, era o suco puro da uva, amém? O vinho era a bebida mais utilizada nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Quem aqui lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho, né? Por que será que ele transformou a água em vinho? Não foi só porque era a bebida da época, né? Utilizada em casamentos. Mas ele queria mostrar algo. E eu achei interessante porque, em determinado momento, quando faltou, que Jesus transformou a água em vinho, um dos serviçais disse assim: todo mundo coloca primeiro o vinho bom e depois é que bota o vinho mais ruim no fim da festa. Mas o vinho melhor veio agora. Ele, quando transformou a água em vinho, amados, ele não transformou por um vinho qualquer. Ele transformou no melhor vinho. Aleluia. No melhor vinho. E foi o primeiro milagre dele. Aleluia. Abra em Gênesis 1, 11. Vamos receber da parte do Senhor nesta. Olha, quando a gente senta para ouvir ao Senhor e ouvir o que Ele quer falar, nós que paramos para considerar, para estudar a palavra, somos os primeiros que somos corrigidos, amados, né?
somos os primeiros que recebemos as instruções e as correções também. Amém? Mas isso é muito bom. Precisa ser assim. Amém? Gênesis 1:11 diz assim: Então disse Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Então nós vemos que desde Gênesis havia árvores com frutos. Não é verdade? Desde do início da criação, Deus criou árvores com frutos. Árvores que davam frutos. Amém? Marcos 11, caminha aí para Marcos 11, 12, a partir do versículo 12. Marcos. Aleluia. Marcos 11, nós estamos caminhando um pouquinho aqui, em alguns versículos. Aleluia. Marcos 11, do 12 ao 14. Diz assim: aleluia. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se nela encontraria figos. Jesus, ele sabia. Quem sabe aqui que Jesus conhece todas as coisas? Ele sabia que não era época de dar figo. A gente sabe que essa passagem ela está voltada para Jesus queria ensinar sobre fé, não é verdade? Mas o que eu quero que a gente se detenha é que Jesus esperava que naquela árvore houvesse figo. Embora ele soubesse que não era tempo de dar figo. Mas ele o quê? Esperava. Ele tinha o quê? Uma expectativa que poderia haver fruto ali. Então, diz assim: no entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Então nós vamos nos deter aqui. Esse versículo ele fala sobre fé. Mas o que eu achei interessante, o que Deus quer tratar conosco é que ele esperava que naquela árvore houvesse fruto. Por quê? Porque ele fez aquela árvore para dar fruto. Não é verdade? E árvore que não dá fruto é no mínimo árvore que foi feita para dar fruto e ela não dá fruto é no mínimo estranho. Não é estranho? Uma árvore natural, por exemplo, um pé de maçã que nunca dá fruto, nunca dá maçã. Não é estranho? Porque ela foi criada para isso. Então nós somos criados para dar fruto. Amém? Aleluia. Aleluia. Mateus 5. Se tiver muito rápido, você pode acompanhar, amém? Mateus 5. Aleluia. Aleluia. E o Senhor estava me lembrando aqui que ele disse que nós fomos criados para dar fruto, mas o nosso fruto tem que permanecer. Amém? Dar fruto e o fruto permanecer. Aleluia. Mateus 5, 13 a 16. Aleluia. Quando Deus começou a trazer alguns versículos, o Espírito Santo foi trazendo versículos que se encaixavam com o tema da nossa ministração, que é Eu Sou a Videira. Coisas que têm tudo a ver, amados. Você sabe que a Bíblia, ela é... Sabe como um quebra-cabeça? O que está lá atrás no Velho Testamento se encaixa com algo do Novo Testamento. Ele é como um quebra-cabeça. Tudo está encaixadinho. Tem nada que não tenha nada a ver. Tudo tem tudo a ver. Amém? Então vamos lá. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim: vocês, diga eu, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Se o sal perder o sabor, é possível que a gente salgue de novo? Não, não é verdade? Será jogado fora
e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Aí o 14 diz: vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Então Jesus está nos dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso tem tudo a ver com fruto, com dar fruto. Está tudo encaixado. Amém? É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Uma cidade que é construída lá no alto, ela fica visível, não é verdade? Ela fica visível. Tem como a gente esconder essa cidade que foi edificada no monte? Não. Ela está ali para ser vista. Então, nós estamos no mundo para ser visto. Amém? Não tem como a gente tapar, né? Nem se acende uma luz no alto para esconder ela. Ela está no alto porque ela precisa iluminar. Lá de cima. Assim somos nós. E diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão à sua casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, nós somos criados para dar fruto. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos colocados como lugar para iluminar, para salgar o mundo. Com que sabor? Com o sabor da palavra. Fazendo a diferença. E nós somos a luz do mundo, que ilumina. O mundo, ele jaz no maligno, ele está em trevas. E nós é que vamos iluminar com a palavra, fazendo a diferença. Para as pessoas lá de fora olharem para a gente e dizer, eu quero esse Deus. Amém? Então Deus nos criou para dar fruto. Diga, Deus me criou para dar fruto. Amém? E para esse fruto permanecer. Amém? Deus nos criou para dar fruto, mas esse fruto permanecer. Amém? E vamos caminhar um pouquinho mais para o que Deus tem para nós. Gálatas 5. Aleluia. E não tem como falar de fruto. O Espírito Santo trouxe isso. Sem falar no fruto do Espírito. Porque, de fato, o fruto é o fruto do Espírito. O fruto que nós precisamos exalar é o fruto do Espírito. Vamos lá para Gálatas 5, 22. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus comunica e a gente obedece, amém? Aleluia. Aleluia. Gálatas 5, 22. Diz assim. Só um momento. Mas o Espírito produz este fruto. Diga, o Espírito. É um fruto do Espírito. Quantos aqui já tem o Senhor Jesus? Amém? Então o Espírito Santo habita dentro de você. E é o resultado da presença dele dentro de você. É o fruto do Espírito que nós vamos ver. Amém? Então tudo está conectado. Deus nos criou para darmos fruto. E que esse fruto permaneça. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? E aqui nós vemos o fruto do Espírito. É esse o fruto que nós devemos evidenciar nas nossas vidas. Dia a dia. Para que o mundo olhe, veja e veja a diferença. Eu gosto muito daquele versículo que diz, uma vez mais verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus precisa haver diferença. Precisa haver algo diferente que as pessoas olhem e digam, ele é diferente, ela é diferente. Tem algo nela diferente. Amém?
nós precisamos evidenciar o fruto. Essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Diz assim, Gálatas 5:22. Eu leio, não foi? Aleluia. Mas o Espírito produz este fruto. Qual é o fruto do Espírito que habita dentro de mim, dentro de você? É um fruto com várias ramificações. O fruto do Espírito. Amor, diga amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Não há lei que possa destruir quando a gente anda nesse fruto. Não há lei que possa anular nem aniquilar. Não há lei humana. Amém? Então, quando eu estava, antes de sair de casa, o Senhor me deu, desculpa, me trouxe a ideia não, a direção de mostrar isso aqui. Isso aqui é o quê? Cacho de uva, né? A gente viu que Jesus disse, eu sou a videira. Vocês são o ramo. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. E qual é o fruto da videira? A uva. Não é verdade? Através dela se faz o suco. Né? Então, esse é como se fosse, imagine aí o fruto do Espírito. É um fruto só, né? Um cacho. Mas ele tem várias, como é que eu posso dizer isso aqui? Várias bolinhas, vamos dizer assim, né? Várias bolinhas. E dentro dela tem sementes. E quando você prova dos bagos. Vou chamar de bago. Bago da uva. É como o fruto do Espírito. É um só, com várias bolinhas dessa. Nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito. Esse é o fruto que nós precisamos evidenciar. Foi isso que o Espírito Santo trouxe para mim. Esse é o fruto que nós precisamos evidenciar, o fruto do Espírito. Amor, que nós lemos aqui. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso dentro de um fruto só, que é a uva, o cacho de uva. É assim. Nós só temos vida porque estamos ligados em Jesus, que é a videira. E o Pai, o nosso Pai é o agricultor. É aquele que bota a água, bota o adubo, poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Amém? Então, foi só para a gente um recurso visual, para a gente, que o Espírito quis usar para a gente entender de forma bem prática. Amém? Vamos ver agora Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigada, Pai. Deus é bom. Efésios 4, 22, diz assim. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza. Quem aqui foi recriado? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos recriados. Amém? Recriados.
A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente aceita Jesus, ainda tem muita coisa, a gente está como um bebezinho, que ainda tem muita coisa para aprender. E aí vai passando os anos, e a própria palavra vai nos ensinando, vai nos limpando, vai nos lavando, porque é isso que a palavra faz. Mas existe uma parte que é nossa. Existe uma parte que é nossa. Amém? E aqui em Efésios 4, 22, diz, livrem-se. Na minha versão diz livrem-se, né? Outras versões diz vos despojeis. Então, quando diz, eu vou ler na antiga versão, que eu acho que acredito que é a maioria. Vos despojeis do velho homem. Despojar, eu anotei aqui, abandonar o velho homem. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos abandonar o velho homem. E quem faz isso? A gente mesmo. A palavra nos limpa e nos ajuda, mas existe uma parte nossa, que é o nosso esforço. Existe uma parte nossa, que é se esforçar, permitir primeiro que a palavra limpe e se esforçar para que a mudança chegue. Para mudar aqueles velhos costumes, aquelas velhas coisas que a gente agia antes de Cristo. O comportamento que a gente tinha. Né? Para que a gente se torne exatamente como Deus quer que a gente seja. A imagem e semelhança dele. Porque foi para isso que ele nos criou. Amém? Então, despojar é abandonar o velho homem. Né? Como diz aqui no 22, livrem-se. Quando diz livrem-se, somos nós mesmos. Livrem-se. Amém? Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se. Você está vendo que tudo isso que ele fala, tudo isso que Deus nos fala, é a nossa parte? Revista-se, despoje-se. Então, revista-se você, se despoje você. Amém? Por quê? Porque tem uma parte que é nossa. Deus não pode fazer tudo por nós. Entende? Ele já fez tudo por nós. Mas existem coisas na nossa vida que não é só Deus que tem que fazer. Existe a nossa parte de se despojar. Aquele jeito que a gente tinha. Ai, meu Deus, mas não consigo me controlar. Mas a gente agora é uma nova criatura. E a gente tem uma coisa chamada domínio próprio, que está dentro do fruto do Espírito. Então a gente pode se controlar. Amém? Porque o próprio Espírito vai nos ajudar. Agora se esforce. Né? Nós precisamos nos esforçar. A Bíblia fala muito sobre se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque Deus vê o esforço. Quando Deus vê você querendo acertar, Senhor, eu quero acertar. Eu não quero mais ser daquele jeito que eu era antes de ter Jesus. Eu não quero mais aquele comportamento. Quando Deus vê isso, amados, Ele encontra um coração disponível para Ele trabalhar. E o Espírito vai te ajudar. Porque o fruto do Espírito, se o Espírito está dentro da gente, o fruto do Espírito está lá dentro também. Ele só precisa ser evidenciado. Amém? No nosso dia a dia. Na nossa vida. Para que o mundo olhe para a gente e veja. Ele é diferente. Eu quero saber o que é que ele tem diferente. Não sei se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas assim. Que algo nela, não precisava nem ela falar, algo nela, um comportamento, a forma de proceder, você já dizia, fulano é diferente, ela tem alguma coisa, a gente diz assim, né? Alguma coisa nela é diferente. Mas não um diferente ruim, um diferente bom. E aí quando você começa a conversar, ela é o quê? Cristã. Os comportamentos dela são diferentes. E é assim que a gente deve ser. Amém? Não querer se moldar ao mundo, mas ser diferente. A gente nasceu de novo para ser diferente mesmo, viu? Ah, mas
fulano não vai gostar de mim, eu vou ser rejeitado. Jesus também foi rejeitado. Mas ele fez a diferença, ele foi diferente. Amém? Então, mesmo que você seja rejeitado pelo homem, saiba que você está agradando a Deus. Se o homem te rejeitar porque você está procedendo de acordo com a palavra, fique feliz. Triste a gente poderia ficar se o mundo tivesse abraçando a gente porque a gente estava sendo igual a eles. Aí tem alguma coisa errada. Amém? O fruto, a árvore, o ramo ligado à videira precisa dar o fruto. Amém? Deus não quer cortar ninguém, amados. Não é a vontade de Deus, viu? Deus não quer cortar ninguém, não. Ele quer que a gente mude para dar mais fruto. E mais fruto, e mais fruto. E aí as pessoas vão querer esse Deus que a gente serve. Porque elas querem a diferença. Elas querem ver a diferença. Jesus fez a diferença. E ele já foi. E deixou essa incumbência para nós. Para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Continuar o que ele começou. Amém? Aleluia. Gálatas 5,16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A hora passa rapidinho, mas tudo vai bem. Gálatas 5,16. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana ou de sua carne. A natureza humana deseja... só o 16, amados. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Em outras versões diz, andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. Então, quando a gente anda no fruto do Espírito, quando o fruto do Espírito a gente evidencia na nossa vida, nós não temos como andar segundo a carne. Porque a vida do andar no Espírito, que é contínua e diária, amém? Ela vai nos fazer não satisfazer o desejo da carne. Então, quanto mais você se aproxima das coisas do Espírito, mais as coisas da carne vão se distanciando de você e de mim. Quanto mais a gente andar em direção a satisfazer os desejos da carne, mais a gente vai se aproximar das coisas da carne. Amém? A Bíblia, Jesus diz, tem dois caminhos, né? A vida e a morte. Escolhe, porém, a vida. Ele ainda nos aconselha a escolher a vida. Então, nós sempre podemos dizer não às coisas da carne. Aquela oferta que Satanás buzina no ouvido. Aquele amigo que diz assim, vamos, rapaz, tem nada não, faz isso. Não tem problema não. Mas nós sabemos que aquilo não é certo. Nós sempre teremos uma escolha. Sempre teremos uma escolha. E Jesus nos diz, escolha a vida. Escolha caminhos que dão vida. Caminhos corretos, caminhos certos. Olha, não abra mão. Não abra mão do seu caráter em Deus. Não abra mão do correto. Mesmo que te chamem de antiquado, quadrado, seja lá o que chamem por aí. É melhor você ser um quadrado em Cristo do que ser um redondo no mundo. Não é verdade? Então, diga não àquelas ofertas e oportunidades que vão te distanciar do certo, do correto. Amém? Não abra mão do teu caráter. Do caráter que Deus te deu, renovado pela palavra. Amém? Mas eu vou perder amigos. Perca amigos. Mas não perca o Senhor. Amém?
Nem sei porquê, nem estava para dizer isso, mas entrei. Deus sabe, né? Deus sabe. Sempre vai ter dois caminhos no mundo. Sempre vão ter pessoas para te levar mais para perto de Deus e pessoas para te levar mais para longe de Deus. Qual o caminho que nós vamos escolher? Escolha o que está mais perto de Deus. Porque ali é caminho de vida. O outro caminho é caminho de morte. Eu já presenciei pessoas se perdendo pelo caminho e é triste. É muito triste. Imagina Deus como não fica, né? Quando vê alguém errando o caminho, que Deus nos fez, Deus nos quer ver acertando. Ah, mas eu não estou perfeito, nem eu, nem você, amados. Mas nós podemos nos esforçar para andar naquele caminho correto, para evidenciar o fruto do Espírito, para dar fruto. Amém? Talvez nem eu nem você esteja praticando todo o fruto do Espírito que nós vimos aqui. Mas pelo menos um nós estamos praticando. Os que não estamos, vamos nos esforçar para praticar. Amém? Nós não estamos perfeitos em tudo. Então, talvez algum fruto do Espírito a gente está deixando de evidenciar. Mas por causa disso a gente vai se desanimar? Não. Deus quer que a gente acerte. Qual é o fruto do Espírito que você não está conseguindo praticar? Saiba de uma coisa, o Espírito Santo está para lhe ajudar. E se esforce para praticar aquele fruto que você não está conseguindo praticar. Amém? Continue praticando aquele que você já consegue. E aquele que eu não estou perfeito? E aquele que eu não estou conseguindo? Se esforce. E o Senhor vai te ajudar a cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. De 28 a 32, diz assim: Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, sem discernir o corpo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Aí o 30 diz assim: Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Vamos focar no 31. Diz assim: Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. E o 32 diz: Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, existe algo muito importante para nós como filhos de Deus, que a gente precisa praticar. É o examinar-se a si mesmo. Porque se a gente se examinasse, a gente não seria julgado pelo mundo. E quando é que a gente é julgado pelo mundo? Quando a gente não se examina. Por isso Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, examinar-se a si mesmo é necessário na vida cristã. Mas não é se examinar na frente dos outros. É você e Deus, no seu a sós, na sua intimidade com o Senhor. Senhor, tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso mudar? Se avalie, olhe para você. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu não sou perfeita, não é isso? Nós sempre precisamos mudar. Então, muitas vezes eu me pego falhando em algo e eu digo: Senhor, eu estou falhando nisso aqui. Isso é se examinar. E a Bíblia nos recomenda: examine-se o homem a si mesmo. Então, se a gente se examinasse, a gente não seria julgado pelo mundo. E por que a gente é julgado? Porque a gente não se examina e permanece do mesmo jeito. Sabe que está errado. Lá no fundo a gente não sabe, o Espírito Santo não fala. Você está errando nisso. Mude nisso. Aí a gente, nada, não. Continua. Aí o que é que acontece? Julgamento. Que Deus não quer. Deus não quer que chegue a esse ponto. Mas nós somos julgados pelo mundo
quando não examinamos a nós mesmos, nas nossas falhas, no que nós precisamos mudar. Você precisa mudar, porque eu preciso. Ainda tenho muita coisa para mudar, muita, muita, muita. Tem hora que eu digo, Senhor, eu conversando com o Senhor, eu digo, Pai, você tem muita paciência comigo. Eita, como Deus tem paciência com a gente. Porque às vezes a gente mesmo nem se aguenta. Não sei se você já chegou a esse ponto. Teve um tempo que eu estava falhando em algo e eu disse, meu Deus do céu. Mas de novo eu falando nisso aqui, não, Senhor, olha, Pai, eu quero mudar. Não quero continuar desse jeito, não. Então, examinar-se a si mesmo é necessário na vida cristã. A gente precisa se examinar. Quando a gente se examina, a gente sabe onde a gente está errando. É como um espelho que mostra como é que a gente está. A palavra faz isso. A palavra, ela nos mostra onde a gente precisa melhorar. E aí a gente encontra o erro, se esforça para mudar e o Espírito Santo pega junto. Para quê? Para que a gente não seja nem condenado pelo mundo, nem julgado pelo mundo. Amém? Então, vamos nos examinar. Isso é algo que desde que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente precisa fazer na nossa caminhada até Jesus voltar, viu? Até Jesus voltar, examinar-se a si mesmo é necessário. Amém? Então, já vamos concluir. Amém? 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Aleluia. 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Coríntios 3, de 1 a 2. Diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, isso é Paulo falando, amém? A igreja de Corinto. Não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fosse criancinhas em Cristo. E o 2 diz assim: tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Então, aqui, o apóstolo Paulo estava admoestando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ainda não estava madura para receber o leite espiritual. Então, muitas vezes, Deus quer tratar coisas com a gente mais fortes, você entende? E Deus não pode, porque a gente ainda não tem estrutura para aquilo ali. Mas, de quem é a responsabilidade de criar estrutura? Somos nós que criamos estrutura. Como? Nos deixando moldar a palavra. A estrutura dentro de nós é formada. E Deus deseja compartilhar coisas novas, coisas fortes, coisas profundas. Mas muitas vezes nós ainda não estamos prontos para receber aquela profundidade que Deus deseja nos dar. Mas Ele está esperando que a gente se aperfeiçoe, que a gente mude naquilo que a gente precisa mudar, para que Ele possa nos alcançar com palavras mais profundas, com coisas mais profundas. Amém? Em 1 Coríntios 13, 11, se você quiser, não precisa abrir, tá? Eu vou ler rapidinho aqui. 1 Coríntios 13, 11, diz assim, vou caminhar rapidinho, viu? 13, 11. Quando eu era criança, em outras versões diz, quando eu era menino, falava, pensava e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, isso aqui não é só algo natural, é algo espiritual. Quando nós somos meninos na fé, não é verdade? Nós ainda temos muita coisa para mudar. Mas aí o tempo vai passando e Deus vai esperando de nós que a gente amadureça. Como um fruto que está ali, começa verdinho, mas o tempo vai passando e ele vai amadurecendo. E a palavra vai nos amadurecendo. E Deus espera que a gente amadureça, para que Ele possa compartilhar coisas maiores e mais profundas conosco, como filhos. Entende? Tem coisas de Deus que Deus deseja compartilhar, mas muitas vezes nós ainda não estamos prontos para aquilo ali. Mas não justifica a gente não se aprontar. Amém? Porque Deus deseja compartilhar. Amém? Então, nós precisamos apenas deixar a palavra nos mudar e se esforçar para que essa mudança aconteça. Porque nem tudo é só Deus que vai fazer. Tem uma parte nossa. Amém? E Ezequiel 47,
Ezequiel 47. Vou abrir aqui no celular, porque vai ser mais rápido. Ezequiel 47. 47:3 diz assim. A gente só vai ler do 3 ao 5. Aleluia. Aqui fala sobre os níveis, viu? De profundidade em Deus, de fato. Esse exemplo aqui, ele traz um nível de profundidade em Deus. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Ezequiel era o profeta. E Deus deu essa visão a ele através de um homem. Né? De novo, mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, começou as águas pelos artelhos, lá embaixo. Mas aí, mediu mais 1000 côvados e a água já estava aonde? Nos joelhos. Estava subindo, né? Outra vez mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Já estava aqui a água. Começou lá embaixo, foi subindo e já estava nos lombos. Ainda mediu mais 1000 e era um rio. E eu não podia mais atravessar, pois as águas tinham crescido. Águas para nelas nadar. Ou seja, a água já tinha coberto ele. Era água para nadar agora. Então, você viu que subiu o nível. Essa é a vontade de Deus. A gente começa assim, nessa profundidade. E a gente é quem busca essa profundidade em Deus. Começa baixinho, e aí vai aumentando. E chega uma hora que a água já está cobrindo, e você tem que nadar. É um nível de profundidade maior em Deus. E Deus deseja que a gente alcance ela. Amém? Deus tem mais para mim e para você, para compartilhar. Mas só depende da gente. Amém? E para finalizar, Salmo 119, 105. Aleluia. Salmo 119, 105. Salmo 119. 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ilumina nossos pés. E é luz para o nosso caminho, ela nos dá um norte de onde nós devemos prosseguir. E a palavra de Deus é salvação. É salvação para nós. Amém? Filipenses 3:12. Nós vamos concluir aqui, viu? Filipenses 3:12. Não perca a oportunidade que Deus te dá de mudança de vida. Deus deseja te alcançar. Amém? Não perda as oportunidades que Deus te dá para mudar a tua vida. Ele deseja te alcançar e te resgatar. E deseja te ver em caminhos aplanados. A palavra de Deus, ela é nosso guia. É o guia da nossa vida. É o norte. Nos apruma, sabe? Sabe algo que está fora do prumo? A palavra de Deus apruma você. Coloca você aonde Deus quer que você esteja. Amém? Filipenses 3. Filipenses 3. 12 diz assim: não que já, isso é o apóstolo Paulo falando, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu estou lendo em outra versão agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, alcanço as que estão diante de mim. Eu amo esse versículo, porque uma vez o Senhor falou para mim,
Você só pode alcançar as coisas que estão diante de você se você deixar o que ficou para trás. Senão você não alcança. Isso é tudo, promessa tudo. Se você fica no passado, vivendo do que passou, do que já foi, você não pode alcançar o que está à frente de você. Entende? Uma vez Deus tratou isso comigo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, alcanço as que estão diante de mim. Então, o que passou, o seu velho homem, o meu velho homem, que ficou para trás, deixa ele lá atrás. Para que você alcance as coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na sua vida, diante de você. Amém? Então, é esquecer mesmo. Esquecer mesmo. Amém? Uma vez, só para finalizar rapidinho, eu tinha uma amiga, ela já foi para o Senhor. Os pastores conheciam, Silvinha. E ela perdeu o esposo dela. Ela ficou viúva muito jovem, com 3 meses, mais ou menos, de casamento. Ela ficou viúva. A gente era muito amiga, né? Dando conhecia ela, uma mulher de Deus. Ela vivia muitas vezes falando do que tinha passado, com lembranças do antigo esposo, com tudo. E uma vez, amados, eu estava em casa. Eu era solteira, morava com minha mãe, e o Espírito Santo disse assim: ligue para ela e diga a ela que junte tudo, mas é tudo, o que ela tem de lembrança do marido que faleceu. Retrato, ursinho, tudo. Eu disse, eu estava lavando, eu lembro como hoje, aqui, ó. Eu parei. Aí eu disse: Senhor, não me peça isso não. Eu não tenho coragem de falar isso para ela, porque a gente era muito amiga. Eu acho que ainda é pior quando você é muito amiga para falar alguma coisa. E aí, amados, isso foi algo que eu aprendi. E o Espírito Santo disse: você vai falar. Você vai falar. Porque eu quero fazer uma obra de limpeza na vida dela. Ela precisa deixar o que ficou para trás, porque senão ela não vai alcançar o que está diante de mim, o que eu tenho para ela. E eu disse: Senhor, eu tenho coragem não. Aí eu fiz: Espírito Santo, mande outro. Mande outro. Olha, tem gente bem pertinho dela: mande outro. E eu me esquivando. Para minha tristeza, eu vou dizer a vocês que eu não obedeci, viu? Eu não tive coragem, eu não tive mesmo. Aí o que foi que Deus faz? Olha que coisa linda. Como Deus diz: você não tem coragem não, minha filha. Mas a obra tem que ser feita. Aí, todo mundo conhece Ninha. Ninha também era bem amiga, a gente andava junto. Lá tá Ninha, isso na mesma hora, viu, gente? Lá tá Ninha, na casa dela, a quilômetros de distância. Eu nem lembro onde Ninha morava. Aí Deus fala com Ninha: ligue para Silvinha e diga a ela que junte tudo. Tudo do ex-marido dela. Tudo. Porque, e diga a ela, e ainda disse mais, diga a ela que queime tudo, faça uma fogueira. Aí Ninha, olha só, eu não obedeci, né? Para minha tristeza, me arrependi, pedi perdão a Deus 1000 vezes. Não sei quantas vezes, Senhor. Toda vez que eu lembrava, me perdoe. Deus trata com Ninha. Como que diz assim: tudo bem, filha, você não tem coragem de falar isso. Deus me entendeu, mas não justificava, eu precisava ter obedecido, né? Aí Deus falou com Ninha a mesma palavra, pastor. Ninha não cortou conversa. Foi bater na casa dela. Eu disse: Ninha, tu foi mais ousada que eu. Glória a Deus pela tua vida. Interessante que o Espírito falou a mesma coisa para mim e falou para ela. A gente estava a quilômetros de distância. Ela foi lá, viu? Ousada. Eu nunca esqueço disso. Chegou lá em Silvinha, disse o que Deus tinha dito a ela. Aí ela disse que Silvinha parou e ficou no telefone. Ficou no telefone, não. Ficou assim. Aí disse: eu vou obedecer. Pegou tudo do armário. Isso Ninha me contou depois de Silvinha, viu? E eu em casa. Aí juntou tudo e fizeram uma fogueira. Disse que a fogueira era enorme, desse tamanho. Aí na hora que a fogueira estava lá, Silvinha liga para mim: Eugênia, mulher, tu pode vir aqui? Eu disse: mulher, agora mesmo eu não estou podendo ir. Mas o que foi? Ela disse: tu não sabe o que é que eu estou fazendo agora. Ninha está aqui. Aí quando ela disse: Ninha está aqui, eu disse: já sei, o Senhor falou comigo. Glória a Deus. Aí ela disse: estou fazendo uma fogueira e queimando tudo do meu antigo esposo. E Deus falou com Ninha: eu queria tanto que tu estivesse aqui. Ela disse: para tu ver essa cena. Eu disse: qual é a tua sensação? Ela disse: libertação.
Eugênia, eu estou me sentindo como se eu estivesse presa. E de repente alguém me soltasse. E eu estivesse voando. Eu disse, pô, porque essa era a vontade de Deus. Você não tem como alcançar o que Deus tem para você se você não soltar o passado. E, amados, como eu fiquei feliz, porque Ninha foi corajosa. Ninha foi e fez o que eu não tive coragem. Porque eu era tão amiga dela que eu não tinha coragem. Era o bibelô dela, sabe? Todo dia quando eu ia lá, ela me mostrava, ó, Eugênia, que ele me deu. Olha, Eugênia. E eu só fazia. Como é que eu ia ter coragem de dizer queime tudo? Deus precisou de uma mais ousada. Eu me arrependo. Graças a Deus que eu me arrependi. Mas no fim das contas, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto da minha amiga. Mas por conta desse versículo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, alcanço as que estão diante de mim. Amém?